Você está tendo dificuldade em aprender a desenhar ou evoluir nos desenhos? Eu quero te apresentar um método rápido que te dará aulas 100% práticas, com garantia e certificado, e que já teve a aprovação de diversos alunos, com módulos que vão te ensinar desde os princípios do desenho, a criação de personagens e até coloração dos seus desenhos, além de cenários e muito mais. Conheça o meu mais novo treinamento Desenhe Agora do Zero. O link está na descrição. Chegou a hora de a gente crescer nossa coleção do Blox Fruits com novas figurinhas. E olha só quantas figurinhas eu já tenho aqui, hein? E seguinte, dessa vez nós vamos fazer mais duas frutas, que é a fruta borracha, uma das mais pedidas aqui por vocês, e também a fruta ressurreição. Olha como tá linda essa fruta aqui, cara. Eu vou ensinar para vocês completo, desenhando e colorindo tudo nesse vídeo, tá? Pra gente fazer essas duas frutas aqui. Então não esquece, se você é novo, curte muito Blox Fruits, já deixa o seu like aí e já vamos logo fazer o nosso tutorial. Não esquece também de se inscrever no canal, beleza? Que aí ajuda e fortalece, tá? Agora, sem muitas delongas, vamos lá fazer as frutas borracha e ressurreição. E vamos lá, moçada, agora começar aqui as nossas duas frutas, né? E seguinte, galera, primeiro, pra gente começar, a gente tem que fazer aquele quadradinho de 5 centímetros, tá? Então vou usar a régua aqui e medir 5 centímetros. Lembrando que quadrado 5 centímetros nos 4 lados, tá? Logo após, a gente vai fazer o efeito de cubo nele, né? E aí eu vou usar 2 centímetros para fazer a largura dele no 3D, né? Para a gente deixar com essa profundidade aqui e gerar o cubo, tá? Lembrando que, mesmo fazendo com 2 centímetros, eu vou usar aqui os 5 centímetros, né? Para fazer a lateral, certo? E aí vai ficar um cubo todo certinho, beleza? Agora aqui é o seguinte, nessa vez aqui eu vou começar diferente, eu já vou fazer o outro cubo também. E é lógico, né, que a gente vai trabalhar a mesma coisa, o mesmo aspecto. Primeiro a gente faz o quadradinho de 5 centímetros e depois a gente faz as laterais dele com 2 centímetros e vai fechando, né, deixando no estilo 3D do cubo, tá? Aqui eu acho que vai ficar mais fácil para a gente fazer, já que as duas frutas são quadradinhas também, certo? Então vai fazendo com calma aí no que eu sei que com certeza você vai conseguir fazer esses dois cubos no início do seu desenho. Beleza, agora vamos começar aqui pela ressurreição. E seguinte, galera, a ressurreição ela parece meio que um fantasminha, né? Eu achei ela muito massa, cara, uma fruta muito bonita. Me diz aí o que você acha dela também. Seguinte, ó, aqui eu vou começar com os olhos. Eu vou fazer dois círculos aqui, ó, duas bolinhas mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Para representar os olhos da fruta, beleza? E lembrando que tem aquela boquinha também fantasmagórica, né? E essa boquinha ela é toda curvada e bem aberta, certo? Veja só, que ela vai ficar parecendo tipo um caroço de feijão, cara, um amendoim, é mais ou menos isso aí, só que claro, né? Mais lisinho do que um amendoim ou um caroço de feijão, tá? É a boca abertinha aí e um formato um pouquinho para baixo para representar como se fosse um fantasma dando um susto ou alguma coisa assim. Bom, logo em seguida que a gente faz esses detalhes, a gente pode fazer o corpo aqui, ó, no caso o pano, né, aquele tecido que fica cobrindo o fantasminha, tá? E mesmo que a gente tenha desenhado de um formato quadrado, a gente vai ter que ir arredondando aqui porque é um tecido que tá por cima, né, para deixar o estilo fantasma, certo? Então vou fazendo toda a base arredondada de um lado ao outro, tá? Em seguida, eu vou fazer a parte de baixo desse tecido do fantasma, certo? Que aí é só fazer de uma forma ondulada até ligar todos os pontos, certo? Veja que na lateral eu vou descendo um pouco inclinado, né? Para dar aquele efeito que ele tá de lateral mesmo. Mas a parte da frente eu já faço um pouco mais reto, né? E aí eu vou só ondulando, tá? Para deixar com esse efeito bacana. Em seguida, a gente pode desenhar a base de baixo, que é só arredondar esse quadradinho que a gente fez, ó. Veja só que é importante a gente desenhar um quadrado, porque depois vai ficar muito mais fácil a gente continuar o desenho da fruta, né? Que ela tem muitas partes arredondadas e aqui a gente só tá arredondando
todas essas partezinhas. Veja que eu venho com a borracha também e vou apagar um pouco esses traços que a gente já não precisa mais, né? E esses traços pelo meio aqui da fruta, eu vou deixar ele um pouco mais leve, porque eu vou vir agora e dar uma acendida a mais, só que claro, fazendo algumas curvas, né? Deixando um pouquinho mais arredondado, mais curvado, para deixar mais bonito, mas no estilo de fantasminha mesmo, já para deixar nossa fruta super bacana. Bom, de resto aqui no fantasminha, né, a gente só precisa fazer agora aquela parte da folha, do galho dele aqui, né? E olha só, se você olhar bem, esse galho dele aqui, ele representa meio que um fantasma também dando um susto, cara. No caso a gente vai fazer a caudinha do fantasma, né, aqui atrás, fica parecendo primeiro um dinossauro, né, velho? Mas se você olhar certinho, é basicamente um fantasma, cara, é o formato de um fantasma, com os braços para baixo na parte da frente, né? Então tem um rabinho atrás e os braços para baixo na parte da frente, e fica simbolizando muito um fantasminha, cara. Então olha só o formato aí. Lembrando que depois que eu faço esse primeiro formato do fantasminha, eu venho e desenho um outro formato por dentro, né? Porque essa partezinha aqui, ela é vaga, né? É só o contorno mesmo. E a única parte que a gente vai colorir é essa parte do contorno, né? Parte de dentro ele fica vago. Ok, nossa fruta está pronta, agora vamos para a mais fácil, que é a fruta da borracha, né? A fruta da borracha é o seguinte, os olhos dela a gente vai fazer aqui, ó, de uma forma deitado, né? Ele vai estar um pouquinho inclinado. O outro olho, ele também vai estar um pouco inclinado no mesmo estilo. E veja só, na hora que eu estou desenhando, é como se eu fizesse o círculo mesmo, só que tem meio que, digamos, uma boquinha no meio desse círculo, né? Uma cova no meio desse círculo. E eu vou fazer isso do outro lado também, né? Ele vai ficar com um estilo meio zanoio, cara, mas a fruta é desse jeito mesmo, tá? E o restante aqui agora da fruta é a gente arredondar todo esse quadradinho que a gente fez, no caso esse cubo que a gente fez, né? Do mesmo jeito que a gente fez com fantasminha, a gente vai arredondar tudo aqui, ó. Só que claro, o fantasminha é um tecido em cima, né? Já aqui é só o corpo da fruta, tá? Então eu vou fazer arredondado todos esses lados dela, inclusive pela base de dentro também, tá? Eu vou fazer uma forma que vai ficar tudo bem curvado e bem arredondadinho para deixar com um estilo bem bacana. E por fim só falta o galho dela aqui. Para fazer esse galho dela aqui é bem simples, cara. Eu vou fazer ele curvado de uma forma espiral de um lado. Veja só que desse primeiro lado eu faço uma grande curva e aí depois eu volto, né, dando uma largura a ela, né, e ela aí vai ficando com um preenchimento bacana. Do outro lado, a gente vai fazer o mesmo estilo, porém de cabeça para baixo, tá? Então é muito simples fazer esse estilo da fruta borracha. E claro, né, parece muito com o estilo da fruta do Luffy, né? A Gomu Gomu, né, cara? Só que somente de um lado a Gomu Gomu tem essas curvinhas assim muito curvadas, né? Muito espirais no caso, digamos assim, tá? Bom, aqui agora nossas frutas estão prontas. Eu vou apagar um pouquinho, deixar mais leve aqui o esboço com uma borracha chamada limpa-tipos e depois eu venho com a canetinha. Aqui é só fazer o contorno de tudo que a gente desenhou, cara. Não tem detalhe nenhum para a gente adicionar, tá? Então faz o contorno aí tranquilamente. Eu estou usando uma canetinha na ponta 0,5. Depois a gente apaga todos os traços, né, de lápis que não precisa mais aqui com a borracha. E agora vamos começar a coloração. Eu vou começar com a fruta do fantasma aqui, ó. E seguinte, cara, eu vou começar com um cinza escuro. Vou marcar 3 pontinhos aqui na parte do tecido do fantasminha, tá? Com esse cinza escuro para deixar bem bacana o efeito de sombra. Depois eu venho com um cinza normal e eu vou fazer na lateral dela aqui um preenchimento completo com esse cinza, certo? Na parte de cima eu vou fazer algo que eu chamo de degradê, né? Então é o seguinte, ele começa forte, veja que eu começo fazendo forte, mas à medida que eu vou me afastando de onde eu começo ali, né, que no caso é a divisa do rosto dela para a parte da cabeça, digamos assim, eu vou deixando mais leve, tá? E aí vai dando aquele efeito que fica esfumado, né? Fica bem legal.
E sobre o corpo aqui do fantasminha também eu vou fazer o mesmo efeito, somente na parte de baixo, né, e nas laterais, certo? Aí ele vai ficar com a parte do centro bem clarinha, né, bem branco. Então veja só o efeito que deu esse cinza aqui, né, ó, veja que eu começo escuro e à medida que eu vou subindo eu vou deixando mais leveza. Para a parte dos olhos eu vou usar um preto, né, os olhos e a boca, só que eu vou fazer o mesmo estilo de degradê, né, eu vou deixar uma base mais leve, tá? Que vai dar um efeito de profundidade, ó, veja que os olhos vai parecer fundos aqui no desenho, tá? E para ajustar ainda mais esse desenho, eu vou continuar com preto e fazer uma sombra aqui embaixo onde tem o tecido do fantasminha, certo? E olha só como vai ficar legal. Só que nessa parte da sombra eu não vou forçar tanto o preto, veja só que ele vai ficar bem leve, né? Porque eu vou vir com outra cor nessa parte, beleza? Agora que eu venho com azul escuro e eu vou fazer o preenchimento completo nessa base dos olhos dele, tá vendo que vai ficar legal, a mistura vai dar aquele efeito de profundidade, né? E também vou fazer sobre todo o corpinho da fruta aqui embaixo, ó. Eu vou passar por cima do preto que eu usei na sombra e também o resultado do corpo aqui vai ser todo azulado, tá? Tudo com o mesmo azul cobalto, que é o azul escuro que eu uso. A parte do galho dela aqui do fantasminha vai ser verde, né? Então é só pegar um verde, qualquer verde, e fazer a coloração. Menos verde claro, né? Que não é clarinho, certo? Para dar um efeito mais bacana ainda, eu vou pegar um amarelo e fazer um efeito ao redor aqui da fruta. Vai ficar mais legal, mais destacado, tá? E na parte do galho ali em cima eu vou vir com um verde mais claro e vou fazer um efeito também luminoso. Veja só que vai ficar muito bacana essas colorações. E assim a gente tem a fruta do fantasminha pronta. Agora vamos para a borracha. Para a fruta da borracha eu vou passar uma técnica bacana para você, que ele trabalha com 2 tons de rosa, tá? Então eu vou desenhar aqui 3 partes na fruta, né? Na parte da frente e na parte de cima, com um vermelho escuro, certo? E eu vou fazer um preenchimento dessas partezinhas. Só que veja só, eu não tô forçando o vermelho escuro, cara. Eu tô fazendo de um jeito que fique bacana, mas que não force muito, porque eu vou usar uma cor por cima, tá vendo? E olha só como vai ficar legal esses efeitos. Agora sim, agora eu posso vir com um rosa e fazer o preenchimento por cima desse vermelho escuro primeiro, que ele vai ficar como se fosse um rosa bem escurecido. Olha só que a cor se transforma, né? E o corpo da fruta com certeza a gente também vai fazer com rosa aqui completão, tá? Então vou preencher tudo. Então olha só, por eu ter usado o vermelho escuro com essas sombras, essas divisas, esses desenhos, já deu um efeito diferente, tá? Misturando com o rosa depois, por isso que você não pode forçar o vermelho escuro. Aqui na parte do galho dela é um verdezinho, tá? Então vou usar um verde escuro e depois um verde mais claro para fazer o preenchimento. O verde escuro eu vou fazer umas leves sombras nos cantinhos só e depois o verde claro com um preenchimento total. Para o redor da fruta, como um efeito também, eu vou usar aqui um roxo, tá? Ó, veja só que vai ficar bem bacana. E também vou usar aqui, no caso, um verde claro do mesmo estilo que eu fiz na fantasminha. Vai ficar legal demais. No caso, esse roxinho que eu usei, ele se chama carmim, tá? Você pode pegar essa cor e fazer isso. Ou você pode usar qualquer outra cor que você queira. Até um azulzinho ficaria legal também misturando com esse rosa, tá? Beleza, nossas frutas estão prontas, agora só falta fazer o recorte, mas antes disso a gente tem que desenhar o formato de figurinha, então com um lápis mesmo eu vou fazendo aquele formato que vai ficar branco ao redor das frutas, né? E olha só, eu vou desenhando um formato bem bonito, né? De acordo com o contorno da fruta, certo? Depois é só a gente fazer o recorte e não tem mais trabalho nenhum aqui agora, cara. Claro que se você não tiver ainda muita ideia de como fazer o recorte, né, não quiser estragar sua fruta, é só pedir ajuda a alguém para recortar para você, tá? E aí vai ficar legal demais o nosso design das frutas. Então olha só como ficou a fruta borracha e a fruta ressurreição. Cara, eu achei que ficou sensacional, ficou muito bonita as duas frutas, né? Por mais simples que pareçam, elas ficaram lindas, cara. E claro, eu tenho mais frutas aqui desenhadas para você também, que eu vou deixar aí numa playlist na descrição. Na verdade, eu vou deixar no comentário fixado, tá? Uma playlist com todas essas frutas e outras antigas que eu já tinha desenhado, certo? Então você pode entrar nessa playlist e fazer todas essas frutas que vocês estão vendo. Não esquece que eu tenho um curso de desenho online que você pode se tornar um profissional do desenho e da coloração, tudo em um curso só junto comigo, tá? Eu mesmo ensino você lá no meu curso online. O link tá na descrição ou no comentário fixado. Valeu, um abraço e até a próxima!